Seus olhos ainda por um instante fechados. Traz a sua mão sobre o seu coração. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor me dá de me aproximar da sua palavra, da sua revelação. E eu quero pedir, Senhor Deus, a graça de um coração totalmente sensível a tudo aquilo que o Senhor quer mostrar, falar, revelar a cada um de nós. Me coloco como nada diante do Senhor que é o tudo, pequeno diante do Senhor que é grande, imperfeito diante da sua perfeição. E quero pedir, Senhor Deus, a permissão de anunciar a boa nova a este povo que aqui se encontra, mas a tantos outros que essa mensagem irá chegar. Eu quero suplicar, Senhor Deus, toda a eficácia necessária, como os meus irmãos que oraram por mim já suplicaram e já pediram. Eu entrego em tuas mãos os meus esquemas, mas eu quero fazer a sua vontade. Coloco diante do Senhor esse povo que está aqui e aqueles que nos acompanham de casa, que já estão dando este passo da oração proposta pela escada de Jacó de São João Clímaco. Esse passo do retiro, do retirar-se, para escutar o Senhor. E que aqueles que tomaram essa decisão e estão fazendo essa experiência, possam tocar, Senhor, possam experimentar, Senhor, essa semente que brota, porque encontrou um coração preparado. Que os corações preparados recebam a semente que vai ser lançada e a semente possa produzir muitos frutos, e principalmente frutos de santidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia! Tudo bem com vocês? Uma alegria imensa receber cada um de vocês aqui na Canção Nova. É muito bom nos encontrarmos aqui, especialmente nesse retiro, que é muito especial, que é esse tríduo pascal, essa vivência desse momento mais importante da vida da igreja. Eu gostaria de convidar você a pegar a sua palavra, a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 7. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7. É aquele diálogo de Jesus. Talvez nós podemos ler a perícope inteira, é melhor. Vai lá, começa no versículo 1 do capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. Jesus está falando com eles daquilo que nós celebramos hoje. E foi nessa hora, pelas 9 horas, que Jesus foi crucificado. Nós estamos dentro do horário do tempo, do cronológico aqui, na nossa nação, na mesma hora em que Jesus foi crucificado. Depois das 12 horas, a terra ficou escura até as 3 horas, quando ele entregou o Espírito, quando ele morreu lá na cruz. Mas foi nesse momento que aconteceu o evento da salvação, onde ali ele foi crucificado. Os pregos foram pregados na mão dele, nos pés, pelas 9 horas. E aí ele vai dizer: e depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também.
e para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7. Se me conhecestes, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Vamos ler junto? Quem me viu tem visto o... Quem me vê, vê o Pai. Vamos dizer juntos? Quem me vê, vê o Pai. E aí Jesus continua: como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. Palavra da salvação. Nós queremos proclamar aquilo que o Papa Francisco tem ensinado à igreja nesse ano da misericórdia, especialmente na bula de instituição desse ano, Misericórdia Vultus, Jesus, rosto misericordioso do Pai. Então, quando nós olhamos para o crucificado, nós fazemos memória dessa palavra: quem me vê, vê, o Pai está também na cruz, em Jesus. A misericórdia, queridos, queridas, filhos, filhas, a misericórdia tornou-se viva e atingiu seu clímax em Jesus Cristo. Jesus veio revelar para todos nós, para cada um de nós, para toda a igreja, para toda a humanidade, veio revelar de modo definitivo o amor do Pai pela humanidade, com as suas palavras, com os seus gestos, com toda a sua pessoa. Quando nós olhamos para Jesus, toda a pessoa de Jesus revela o amor do Pai. Revela o amor do Pai. São João, brilhantemente, no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer isso explicitamente, claramente. Deus, aí ele está dizendo do Pai, amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está o cerne desse amor. O Pai que envia o seu Filho. Nós não podemos esquecer dessa grande graça. Jesus vem revelar a misericórdia do Pai. Jesus vem revelar a misericórdia de Deus, da Trindade. Em pessoa, Ele se encarna. Ele vive aqui nessa terra, nos seus 3 anos de ministério. Ele revela a misericórdia. E a misericórdia é condição para a minha salvação, para a sua salvação, para a nossa salvação. Diga comigo: a misericórdia é condição para a minha salvação. Bata no peito e diga: a misericórdia é condição para a minha salvação. Para a minha salvação. Veja só, na bula do ano da misericórdia, o Papa Francisco vai dizer: misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Continua o Papa Francisco: misericórdia é a lei fundamental que mora no coração do homem, de cada pessoa, quando vê com os olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Diz o Papa Francisco: misericórdia é o caminho que une a Deus e o homem,
porque nos abre o coração a esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Diga comigo: eu sou amado para sempre, apesar da minha limitação e do meu pecado. E eu quero tomar posse desse amor nessa sexta-feira da paixão. Eu quero assumir esse amor, independente da minha fraqueza e do meu pecado. Existe um amor incondicional que Deus derrama sobre mim. É a sua misericórdia. Continua Francisco, o Papa: a misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado, e ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. Segura na mão de quem está do seu lado. Às vezes a gente tem uma tendência de uma autocondenação terrível, não é verdade? A gente fica ali se penalizando, olha o que eu fiz, olha o que eu sou, e fica lá naquela lamúria. Eu não tenho jeito mesmo, a minha vida não presta. Aonde está Deus nessa história? Eu traí Deus. Deus não olha mais para mim. Olha o verme que eu sou. Olha a poeira que eu sou. A imundície que eu sou. Balança a mão desse irmão e diga: a misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado. Balança a mão dele e diga: você está entendendo, meu irmão? Balança a mão dele e diga mais uma vez: a misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado. E veja bem, vou começar lá de cima, tá? Nem o Santo Padre, nem os cardeais, os bispos, os padres, os agentes pastorais, você está vendo? Nem o seu irmão, os seus parentes, nem a pessoa que coordena a sua comunidade, o seu coordenador de caravana. Francisco está dizendo: ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. Balança a mão do seu irmão e diga: ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. Dá um sorriso para esse irmão e diga: é você, sou eu, somos nós, o alvo desse amor misericordioso, desse Deus apaixonado, que nos ama, que desceu para nos salvar, que fez prodígios, milagres, sinais, e o maior deles foi ser obediente até a morte, morte de cruz, para que você entenda que não há limites nesse amor. Amém? Não há limites a esse amor, amém? Não há limites ao amor de Deus. Quem coloca limites no amor de Deus são os homens, os fracos dos homens, mas não há limite. E Francisco tem insistido: não há pecado que Deus não perdoe. Basta nós nos aproximarmos dele e pedirmos perdão. São Tomás de Aquino vai dizer: é próprio de Deus usar de misericórdia, e nisso se manifesta de modo especial a sua onipotência. Porque às vezes na nossa cabeça limitada a gente pensa assim: nossa, um Deus que fica perdoando toda hora é um Deus muito fraco, muito sentimental. O sujeito vai lá e faz tudo que ele quer, ele se arrepende e ele se aproxima de Deus, e Deus vai lá e perdoa ele. Que Deus fraco, Deus tinha que dar uma punição. São Tomás de Aquino, doutor angélico, vai dizer que o perdão, a misericórdia, é de modo especial a manifestação da onipotência de Deus, de um Deus que pode tudo. Lembra quando aquele homem foi descido
pelos seus amigos do telhado onde Jesus estava, na casa da sogra de Pedro, ali em Cafarnaum. E o que Jesus disse para ele? Os teus pecados estão perdoados. Todos os homens que estavam ali. Quem é ele para perdoar pecados? Quem é ele para perdoar pecados? E São Tomás de Aquino está dizendo que se manifesta de modo especial na misericórdia, no perdão, a onipotência de Deus. O Deus que pode tudo, inclusive perdoar. A misericórdia não é sinal de fraqueza de modo algum, mas é, antes de tudo, qualidade da onipotência de Deus. A misericórdia é qualidade da onipotência de Deus, de um Deus que pode tudo. Pode perdoar um assassino, pode perdoar um estuprador, pode perdoar um corrupto, pode perdoar um prostituto, um adúltero, pode perdoar um mentiroso, um infiel, pode perdoar, mediante ao arrependimento dessa pessoa. Existe na igreja um sacramento chamado confissão, não é verdade? Sacramento da reconciliação. E que ele é um sigilo que eu tenho que morrer com ele. Mas é muito interessante quando chega alguém num nível alto, de um pecado cometido, gravíssimo, que às vezes na nossa humanidade, aquele pecado cometido até nos agride, na humanidade. Mas a pessoa está arrependida, e ali eu preciso abandonar a humanidade. Eu estou dizendo como sacerdote, eu preciso abandonar a humanidade e entrar na onipotência de Deus, e contemplar com os olhos misericordiosos de Deus aquela realidade, e acolher com misericórdia aquela realidade, e acolhendo com misericórdia. E isso é muito importante para você, cristão, católico especialmente. O sacramento da confissão não é um sacramento onde o padre vai julgar você. Muitos de nós temos dificuldade de confessar nas nossas paróquias, porque a gente fica pensando assim: o que o padre vai pensar de mim depois? Olha, se o padre ficasse guardando o pecado de todo mundo na cabeça, ele não vivia mais. Não dá, meu irmão. Ele não vai pensar nada de você, porque ele não está ali para te julgar. Ele está ali porque o único tribunal que você se declara culpado e sai absolvido é a confissão. O padre está ali para te dar o perdão e não te julgar. O padre está ali para te acolher. Ele pode até te aconselhar, e talvez o conselho seja um pouquinho exigente, mas o papel do padre é de usar a onipotência misericordiosa de Deus e perdoar o pecador arrependido. Essa é a onipotência de Deus. A oração da coleta do 26º domingo do tempo comum vai dizer assim: Senhor, presta atenção, a gente ouve às vezes no domingo e passa despercebido. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais. Olha que bonita a oração que a igreja coloca na boca do sacerdote no 26º domingo do tempo comum. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadeceis, infundis sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade eterna. É exatamente isso que Deus quer, que nós sejamos participantes da felicidade eterna, que nós sejamos participantes da alegria eterna do céu. E essa alegria se dá quando nós vamos cada vez mais olhando para dentro de nós, contemplando a nossa realidade, a nossa fragilidade, e ali o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, porque o próprio Jesus disse
é o Espírito Santo que convence o mundo dos seus pecados. E o Espírito Santo vai nos convencendo, e a gente vai fazendo esse exercício de buscar a confissão, de buscar o perdão. E ali nós vamos sendo perdoados, nós vamos sendo tocados por essa força, por essa onipotência, por esse poder, e Deus vai nos transformando naquilo que Ele quer. Deus vai nos preparando para a vida eterna. Deus vai trabalhando nos nossos defeitos, nas nossas fraquezas. Por isso a igreja vai dizer que o sacramento da confissão é um sacramento de cura e de libertação, porque vai nos curando das nossas misérias. Nós vamos experimentando o poder de Deus, nós vamos experimentando a onipotência de Deus, nós vamos experimentando a graça de Deus, que vai nos possuindo e nos transformando nele. Lá no Antigo Testamento, quando nós escutamos no Antigo Testamento as referências a Deus, existe sempre ali um binômio para descrever a natureza de Deus. Primeiro, que Deus é paciente. Segundo, que Deus é misericordioso. Pega o Salmo 103, ou 102, 103 na CNBB, 102 na Ave Maria. Vai lá no versículo 3 do Salmo 103. É Ele quem perdoa todas as tuas culpas, que cura todas as tuas doenças. É Ele que salva a tua vida do fosso e te coroa com sua bondade e com a sua misericórdia. Está procurando ainda? Salmo 103 na CNBB, Salmo 102 na Ave Maria. Se você achou, vamos ler juntos? É Ele quem perdoa todas as tuas culpas, que cura todas as tuas doenças. É Ele quem salva a tua vida do fosso e te coroa com a sua bondade e a sua misericórdia. Se nós fôssemos ler o Salmo 136, nós veríamos lá inúmeras vezes a palavra eterna é a sua misericórdia. 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 Meus irmãos, minhas irmãs, você que veio para esse retiro de Semana Santa, você que veio fazer essa experiência, nós precisamos hoje, nessa sexta-feira, entrar nesse mistério. Tentar ao máximo sair da distração. Tem tanta coisa que nos rouba a hora da graça. Às vezes nós nos distraímos com mensagens de celular, porque fica chegando mesmo o tempo todo. Às vezes nós nos distraímos porque ficamos afoitos para tirar uma foto. Isso vai nos tirando do mistério, vai nos tirando da experiência da graça. Especialmente hoje, eu e você somos chamados a mergulhar nesse mistério da paixão do Senhor, nesse mistério desse Deus paciente e misericordioso. Jesus recebeu do Pai essa missão: revelar o seu amor. Agora esse amor tornou-se visível, tornou-se palpável. Agora se pode tocar e ver esse amor. Esse amor se materializou. Esse amor estava simplesmente no nível da linguagem, e em alguns momentos no nível do entendimento do coração. Mas agora nós podemos olhar para esse amor que se materializou. Nós podemos tocar nesse amor, porque ele é palpável. Olha para a cruz. Você que está aqui, os câmeras filmem a cruz, já estão filmando, estou vendo ali na televisão. Olha para essa cruz. O amor tornou-se visível. O amor tornou-se concreto, palpável. Nós podemos ver, nós podemos tocar nesse amor.
nesse amor através da decisão de obediência de um Deus apaixonado pela humanidade. Olhar para a cruz, contemplar a cruz, é contemplar esse amor. Tudo fala de misericórdia em Jesus. Tudo fala de misericórdia em Jesus. Nós precisamos ter o olhar fixo nele, não tirar o olhar de Jesus, não desviar o nosso olhar de Jesus. Precisamos ter o olhar fixo no rosto misericordioso de Jesus. Ele revela o mistério do amor na sua plenitude. Coloca a mão no seu coração e agradeça a Deus por esse amor. Diga: eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Jesus. Eu sou alcançado por Jesus. Por esse amor, obrigado, Senhor. Por amor tão grande, por amor tão forte, por amor que é maior do que a morte, que ninguém pode apagar, que ninguém pode eliminar, que ninguém pode diminuir. Nem os meus pecados podem diminuir o seu amor, e nem a minha santidade pode aumentar o seu amor. Ele já é pleno, Senhor. É inalterável, é imutável. E eu quero agradecer ao Senhor por esse amor, por essa revelação que Jesus veio trazer. Um amor gratuito. Um amor gratuito. Um amor gratuito. Nós vemos na vida de Jesus os sinais. Os sinais. Não sei se você já teve acesso à oração do Ano da Misericórdia. Já rezou alguma vez? Sim ou não? Quem é que já rezou alguma vez, já teve acesso à oração do Ano da Misericórdia? Levanta a mão. Olha, muitas pessoas. O Papa compôs essa oração e lá ele vai dizer assim: o vosso olhar misericordioso e amoroso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do dinheiro. Mateus e Zaqueu, que eram apegados ao dinheiro, eram corruptos, superfaturavam nos impostos, mas quando eles tiveram um encontro com o olhar misericordioso de Jesus, eles foram libertos da idolatria do dinheiro. Eles viram que o mais importante para a vida deles era aquele olhar, era aquela pessoa que se apresentou a eles sem condenação, não para julgar, mas disse: vem e segue-me. Mateus imediatamente se levantou e seguiu. Depois ele entra na casa de Zaqueu e ele nem fala nada, ele não faz uma grande pregação, a pregação é a vida dele. Aí chega lá Zaqueu, desesperado, sobe numa mesa, chama a atenção de todo mundo, e ele diz: eu vou repartir os meus bens com os pobres, e aqueles que eu prejudiquei eu vou devolver 4 vezes mais. Imagina, o cara tinha muito dinheiro, hein? Porque ele prejudicou muita gente, e inclusive o dinheiro já tinha sido poupado, né? Eu imagino que os juros da poupança de Zaqueu estavam altos, talvez 100%. E ele vai devolver 4 vezes mais para quem ele prejudicou. E aí Jesus vai dizer: hoje a salvação entrou nesta casa. Mas por quê? Tanto Mateus quanto Zaqueu, que idolatravam o dinheiro, o poder, ao se encontrarem com o olhar misericordioso, eles foram libertos da escravidão do dinheiro. Existe alguma coisa na minha vida e na sua vida que nós precisamos de libertação e permitir que esse olhar penetre em nós e nos retire dessa situação? Hoje é o dia de deixar esse olhar penetrar em nós. E o Papa Francisco fala lá na oração: a adúltera e Madalena, de colocar a felicidade apenas numa criatura, elas foram libertas pelo olhar misericordioso. Elas viviam do prazer que as criaturas davam a elas, prazer sexual,
o prazer da prostituição, do adultério. E quando elas foram tocadas por esse olhar misericordioso trouxe a adúltera e Maria Madalena para a realidade, aquilo que elas eram, mulheres dignas, amadas por Deus. Na oração o Papa Francisco vai dizer: o vosso olhar misericordioso fez Pedro chorar depois da traição. Quando ele, na terceira vez, ele nega, o galo canta, ele relembra: antes que o galo cante, terás me negado 3 vezes. Jesus olha para Pedro, mas não olha condenando. E Pedro chora, arrependido, totalmente arrependido, porque ele vê no rosto de Jesus a misericórdia, e ali no rosto de Jesus a misericórdia do Pai, desse Pai que ama. O vosso olhar misericordioso assegurou o paraíso ao ladrão arrependido. O vosso olhar misericordioso assegurou ao ladrão arrependido o paraíso. Esperto aquele ladrão, mas não é esperteza não, ele foi tocado por aquele olhar, por aquela atitude, por aquela entrega, por aquele abandono. Ele foi tocado por aquela realidade que ele contemplou ali na cruz. E ele fala para o outro que estava provocando: mas ele não tem culpa nenhuma, a gente está aqui porque nós fizemos coisa errada, ele não fez. E aí ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus declara misericordiosamente: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa espetacular, minha gente. Na última hora, a misericórdia se estabelece sobre a vida deste homem. Na última hora, a graça de Deus acontece na vida deste homem, porque ele foi tomado pela face, pelo rosto misericordioso, por aquele olhar, talvez ali, um olhar ensanguentado, naquele rosto desfigurado. Ele foi tomado pela onipotência de Deus, a misericórdia, e ele foi perdoado. E o Santo Padre vai dizer: fazei que cada um de nós considere como dirigida a si mesmo as palavras que Jesus disse à mulher samaritana: se tu conhecesses o dom de Deus, se tu conhecesses o dom de Deus, se tu conhecesses o dom de Deus, o dom que é Jesus, o dom que é o sacrifício de Jesus, o dom que é a cruz de Jesus, o dom que são as suas chagas, o dom que é o seu sofrimento, o dom que é cada gota do seu sangue derramado pela humanidade, pelos pecadores, pelos infiéis. Se conhecesses o dom de Deus. Aquela mulher abriu o coração e ela teve uma experiência com o Senhor. Nós precisamos, meus queridos, nessa sexta-feira santa, abrir o coração, porque Jesus é exatamente esse rosto misericordioso do Pai, esse rosto misericordioso de um Pai que se compadece daqueles que não têm o que comer, e ali multiplica o pão. É aquele rosto misericordioso de um Deus que vê lá em Naim uma procissão de enterro, uma mãe que ia enterrar o seu filho, e ele se compadece daquela mãe, e ele ressuscita aquele filho. Um dom de misericórdia que é capaz de chamar para o número dos mais próximos um pecador público, como era Mateus, para fazer parte dos 12. Tamanho alcance de misericórdia. Um Deus que não desiste de ninguém. Um Deus que não desiste de ninguém. Jesus olhou Mateus com um amor misericordioso e o escolheu. Gente, Judas foi escolhido. E não escolhido para matar Jesus, não para entregar Jesus, não. Foi escolhido
fazendo parte do grupo dos zelotas, que eram rebeldes, que usavam até armas, porque acreditavam no messianismo que iria libertar Israel da escravidão, do pecado. Jesus escolheu, e deixa eu dizer para você que está aqui, Jesus está te escolhendo nesse final de semana. Você está sendo eleito para se levantar transformado daqui e voltar para sua cidade totalmente transformado, mudado pela força da misericórdia de Deus. E não ter vergonha de dizer que você encontrou alguém que mudou a sua vida. A misericórdia é apresentada como a força que tudo vence. Ela enche o coração de amor, ela consola com perdão. E é muito interessante, né? Se a gente for lá ler as 3 parábolas de Lucas 15, da ovelha perdida, da moeda perdida e dos 2 filhos com o pai misericordioso, a gente vai ver que a maior alegria de Deus é perdoar. Faz festa porque encontrou a ovelha que perdeu. Faz festa porque encontrou a moeda perdida. Um pai que faz uma festa porque o filho que estava morto voltou. E eu quero dizer aos que estão afastados: vocês não querem dar essa alegria para Deus nessa Semana Santa? Você não quer dar alegria para Deus de voltar? Volta! Você que estava desviado, você que estava caído, você que tem vivido sobre os vícios, sobre os pecados, Ele não te condena, Ele está de braços abertos para te acolher. Não importa o que você fez de hoje para a sua vida passada, hoje precisa começar um novo tempo. A misericórdia de Deus é vitória. Jesus disse: há mais alegria no céu por um pecador que se converta do que por 99 justos. A alegria do céu é o perdão. A alegria do céu é a reconquista dos filhos, das filhas, dos amados, dos eleitos, dos escolhidos. Essa é a alegria do céu, a alegria do nosso retorno, da nossa volta, da nossa consciência, desse rosto misericordioso de Jesus. Desse rosto misericordioso de Jesus, que revela a cada um de nós o rosto misericordioso do Pai. E experimentando misericórdia, nós compartilhamos misericórdia. Não pode ficar só na nossa experiência e a gente tratar as pessoas com desdém, indiferença, ou não perdoá-las, sendo que nós experimentamos a misericórdia. É injusto. Por isso Jesus conta aquela parábola daquele homem que tinha uma dívida com o seu patrão, e o patrão disse que ia prender a ele e a sua família até que eles pagassem a dívida, mas ele caiu de joelhos aos pés do patrão, pedindo misericórdia, pedindo que o patrão perdoasse a sua dívida. O patrão perdoou, ele saiu de lá e encontrou com um amigo que estava devendo ele. E o que ele fez? Mandou prender o amigo até que ele pagasse a dívida. Veja só, Jesus estava contando essa parábola exatamente para dizer que ao experimentar a misericórdia, nós temos que ser misericordiosos, como o Pai, como Jesus. Nós não temos direito de manter no nosso coração processos contra as pessoas, porque o processo foi tirado de nós. Nós não temos direito de manter pessoas cativas, porque nós não estamos dispostos a ser misericordiosos com elas. E na verdade quem fica mais cativo somos nós. E vamos experimentando um esvaziamento tão intenso e tão profundo que infelizmente acaba atingindo a dimensão psíquica, emocional e adoece. Adoece com depressão, adoece com pânico, adoece com câncer, com problema na coluna, adoece com problema no estômago. Isso se chama somatização. E a psicologia confirma.
Somatização, porque eu fui somatizando, eu não quis perdoar o meu pai, eu não quis perdoar minha mãe, eu não quis perdoar o meu primo, aquela pessoa que me maltratou, que me violentou, que me agrediu, que falou mal de mim, que falou por trás de mim. Mas quando nós experimentamos a misericórdia, nós temos que ser misericordiosos. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão dele, diga para ele: quando nós somos misericordiosos, ou melhor, quando nós recebemos, obrigado, a misericórdia, nós precisamos ser misericordiosos. Diga mais uma vez para ele: quando nós experimentamos a misericórdia, nós precisamos ser misericordiosos. Continua segurando aí na mão do seu irmão. O Papa Francisco vai dizer assim: a misericórdia não é apenas o agir do Pai, mas torna-se o critério. Vou repetir a palavrinha: torna-se o critério para individuar quem são seus verdadeiros filhos. A misericórdia é o critério para nós discernirmos se nós somos filhos. Somos chamados a viver de misericórdia, porque primeiro foi usado misericórdia para conosco. Balança a mão dessa bênção e diga: ô bênção. Ei, é você mesmo. Diga para ele: eu não sei como é que é a sua vida, a sua história, eu não conheço o seu passado, mas eu sei que o critério para individuar quem são os filhos verdadeiros é a vivência da misericórdia, porque primeiro foi usado misericórdia para conosco, e agora nós precisamos usar de misericórdia para com os nossos irmãos. Falei uma frase grande, né? Balança a mão. Mas agora, depois de experimentarmos a misericórdia, nós precisamos ser misericordiosos com os nossos irmãos. Dá um sorriso para ele e diga: você está afim? Sim ou não? Se ele disse que está afim, eu quero que você aplaude esse irmão que está aí do seu lado, essa irmã, porque é critério. O Papa está dizendo, é critério. Nós precisamos passar por essa prova, sermos misericordiosos como o Pai, sermos misericordiosos como Jesus. Olha o auge. Jesus foi ultrajado, apanhou demais na flagelação, zombaram dele, cuspiram na cara dele, pregaram ele numa cruz. E lá da cruz o que ele diz? Pai, como os filhos do trovão uma vez propuseram a ele, manda vir fogo do céu agora e destrói todos eles. Foi isso que ele falou lá da cruz? Sim ou não? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha a atitude. Que coisa espetacular meditar nisso. Nos provoca, nos tira do comodismo, nos incita a agir com misericórdia. Meus queridos, nessa sexta-feira santa, nessa hora, como eu disse, primeira hora que Jesus foi crucificado, nós estamos sendo chamados a contemplar a misericórdia de uma maneira muito mais concreta no corpo dilacerado do Senhor, no seu rosto ensanguentado de amor, por mim, por você, por todos os pecadores do mundo inteiro. Todas as classes de pecadores, aos indiferentes, aos ateus. Hoje, na hora da celebração da paixão, você vai ver que a igreja vai fazer uma oração universal, colocando todos, a começar dos nossos irmãos mais velhos, os judeus, e vai colocar cada realidade, vai orar pelos ateus. Presta atenção nas orações que vão ser feitas,
Porque Jesus veio salvar todos, Jesus não exclui ninguém. Jesus ama a todos, ama aqueles que nem acreditam nele, aqueles que são indiferentes a ele. E hoje nós precisamos voltar os nossos olhos para esse rosto. Pega a sua palavra, é um texto clássico do profeta Isaías 52. Isaías 52. Versículo 13. Isaías 52, versículo 13. Está com a palavra aí? Sim. Vou ler aqui perto do crucificado. Eis o meu servo terá êxito, vai crescer, subir, elevar-se muito, de tal forma ele já nem parecia gente, tanto havia perdido a aparência humana, que muitos se horrorizavam com ele. Assim também causará surpresa à multidão das nações. Por sua causa, reis levarão a mão à boca, pois estarão vendo coisas que ninguém jamais lhes tinha contado, das quais nunca ouviram falar. Quem vai acreditar na notícia que trazemos? A quem relatar o poder do Senhor? Crescia diante dele como um broto, qual raiz que nasce da terra. Não fazia vista, nem tinha beleza a atrair o olhar, não tinha aparência que agradasse, era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente, dele nem tomamos conhecimento. Eram na verdade os nossos sofrimentos que ele carregava, eram as nossas dores que levava às costas, e a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado, mas estava sendo traspassado por causa de nossas rebeldias, estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele, com os seus ferimentos veio a cura para nós. Eu quero dizer para você, Jesus, eu fico imaginando como era o rosto de Jesus, o olhar de Jesus. Era o mais belo, vai dizer o Salmo, o mais belo entre os filhos dos homens. E foi esse rosto que Zaqueu viu, que Mateus viu, que a adúltera viu, que a mulher no poço de Jacó samaritana viu. Era esse rosto que os pecadores contemplaram, um rosto lindo, brilhante. Eu imagino um Jesus alegre, sorridente, aquela pessoa que atrai para si todo mundo, com a sua presença, com a sua alegria, com o seu entusiasmo, cumprindo a missão que o Pai deu a ele. Mas ele chegou ao auge do amor, e o rosto dele ficou desfigurado. Esse crucifixo que nós temos aqui não denota isso, mas o rosto dele ficou desfigurado. A palavra vai dizer difícil de olhar, mas não era simplesmente uma tragédia, era um rosto desfigurado de amor, de paixão pela humanidade, mas saindo da humanidade inteira,
nós entramos diretamente no motivo. Um rosto desfigurado por amor a mim, pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas, pelas minhas indisposições, pelo meu fracasso, pela minha indiferença, por não querer dar a Ele a minha vida, um rosto dilacerado, desfigurado, que nem atraiu os olhares como antes, mas que revelava a profundidade do amor. Um rosto desfigurado, sangue que pendia da cabeça, os olhos avermelhados por causa das pancadas que recebeu, o rosto cortado, a barba encharcada de sangue, aquele rosto lindo do mais belo dos filhos dos homens, dilacerado, mas totalmente expressivo da misericórdia. Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Foi assim que o Pai quis mostrar a sua onipotência. Foi desse jeito. Por isso que Paulo vai dizer que a cruz é poder de Deus. Ela é escândalo para os judeus. Ela incomoda os gregos. Mas para nós, a cruz é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé. São Boaventura, ele vai dizer assim: se quereis progredir no amor de Deus, meditai todos os dias a paixão do Senhor. Nada contribui tanto para a santidade das pessoas como a paixão de Cristo. Vou repetir o que São Boaventura diz: se quereis progredir no amor de Deus, meditai todos os dias a paixão do Senhor. Nada contribui tanto para a santidade das pessoas como a paixão de Cristo. São Francisco de Assis quase ficou cego de tanto chorar diante do crucifixo. Mas Francisco dizia: choro as dores e humilhações de Jesus Cristo, mas o que mais me faz chorar é que os homens, por quem ele sofreu tanto, vivem esquecidos dele. Vou repetir: eu choro, Francisco de Assis dizendo, eu choro as dores e as humilhações de Jesus Cristo. O que mais me faz chorar é que os homens, por quem ele sofreu tanto, vivem esquecidos dele. Olha para Jesus, olha para o rosto misericordioso do Pai na cruz, e deixa penetrar no seu coração a força desse amor, dessa sagrada face que revela a face do Pai. Aquele rosto ensanguentado que a tradição diz que aquela mulher chamada Verônica, ali no caminho do Calvário, vai secar o rosto dele e fica estampado. Lá em Jerusalém, a tradição diz que aquela mulher é a mulher do fluxo de sangue. Como Jesus curou o fluxo de sangue, ela foi secar o sangue do rosto dele, e milagrosamente apareceu naquele pano o rosto de Jesus. Deixa esse amor penetrar no seu coração. Os santos vão dizer que não existe instrumento mais poderoso para quebrantar um coração
do que a cruz, a paixão. Deixa esse amor agora penetrar no mais profundo da sua alma. Deixa esse amor agora curar. Nós estamos em oração. Deixa esse amor agora curar você por inteiro. Curar a sua mente, os seus pensamentos negativos, os seus pensamentos de derrota, os seus pensamentos de morte, de suicídio. Deixa agora esse rosto misericordioso se revelar a você. Se revelar a você esse rosto do Pai. Esse rosto do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Foi assim que nós começamos essa pregação no texto de São João, no capítulo 14. Quem me vê, vê o Pai. Nós vemos o Pai no rosto misericordioso de Jesus na cruz. O Pai dizendo: eu amo a humanidade, eu amo os pecadores, mas eu os chamo de volta. Eu os chamo de volta. Vai agora fazendo a sua oração. Vai agora entregando a sua vida. Vai agora se rendendo. Vai agora se libertando de todo o peso que você trazia. De todo o peso que você trazia sobre as suas costas, sobre os seus ombros. Peso de autocondenação, que tem muitas vezes ferido a sua psique e feito de você uma pessoa deprimida, abatida, triste. Coisas que você trazia do seu passado e que Jesus na cruz já pagou o preço. Nós acabamos de escutar, nós acabamos de ouvir a palavra do profeta Isaías. Ele levou sobre si os castigos que iriam pesar sobre nós. E isso é eterno. Isso é eterno. Isso se atualiza. É atual a paixão de Cristo. Apesar de ter acontecido há mais de 2000 anos, ela é atual. Ela é atual porque ela nos salva. Ergue os seus braços na direção do Senhor e pede por salvação agora. Pede por misericórdia. Vai dizendo para Ele: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus pecados. Tem misericórdia das minhas infidelidades. Eu quero acolher essa misericórdia na minha vida. Eu estou olhando para o rosto misericordioso do Pai, contemplando o seu rosto, Jesus. Eu estou contemplando a sua face dilacerada, de um Deus que amou tanto o mundo, que foi capaz de enviar o seu Filho para morrer. Eu estou vendo, Senhor Deus, a concretização no seu rosto, no sofrimento que o Senhor passou, nas dores mais profundas, principalmente as dores da rejeição do seu povo, da indiferença, de ser condenado por aqueles que o Senhor veio salvar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vem neutralizar a força do pecado na nossa vida. E é isso que Ele coloca no meu coração. Pessoas que não conseguiam vencer certos pecados estão sendo libertas nessa oração. Estão sendo libertas porque o Senhor está neutralizando a força que o pecado tinha na sua vida. O Senhor me fala de pessoas dependentes de cigarro, dependentes de álcool, dependentes de droga, que estão sendo agora libertas pela cruz do Senhor. A misericórdia está chegando até você. Você está sentindo a força dessa misericórdia. Você que nem tinha pretexto de parar, porque você acha muito natural viver assim, mas agora a misericórdia do Senhor está te alcançando. A misericórdia do Senhor está alcançando você. A visão negativa que você tinha das pessoas está sendo lavada pelo sangue que estava na vista de Jesus. E Ele está abrindo o seu olhar para que você veja com o olhar dEle. E o olhar dEle é sempre de misericórdia, é sempre de encontrar algo bom. Senhor Deus, realiza em nós essa obra. Realiza em nós essa obra. Realiza em nós. O Senhor está quebrando maldições. O Senhor está quebrando maldições nessa hora. Pela força da cruz, maldições estão sendo desfeitas nesse momento. Palavras malditas que foram lançadas sobre a sua vida e sobre a sua família, sobre o seu matrimônio, Jesus está libertando desse momento. Porque nós estamos contemplando a misericórdia. Nós estamos contemplando o rosto do Pai no rosto de Jesus.
O Senhor está revogando as sentenças de maldição, sentenças malditas, de voto íntimo, de voto secreto. Você que estava paralisado, o Senhor está te libertando dessa paralisia, da paralisia da palavra maldita. Você que insistentemente foi dizendo: eu não consigo, não vai dar certo, o Senhor está te libertando dessa negatividade. Receba nessa hora, pelo sangue de Jesus, a sua libertação, pela força da misericórdia do Senhor. É Ele que me salva. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. Eu confio e nada temo. Eu confio e nada temo. Ergue os braços e diga para Ele: eu confio e nada temo. Eu confio e nada temo. Eu acolho esse amor, Jesus. Eu acolho esse amor, eu acolho essa misericórdia. Eu acolho essa misericórdia. Eu acolho essa misericórdia, Senhor, por mim, pela minha família, pela minha comunidade, pela igreja, pela humanidade. Eu acolho essa misericórdia, eu acolho essa salvação. Ergue os seus braços e diga para Ele: eu aceito essa salvação. Eu aceito, Senhor, a força da sua salvação. Eu aceito, Senhor, eu aceito a sua graça de salvação na minha vida, esse amor incondicional. Eu aceito, eu acolho, eu abraço, eu recebo. Diga para Ele: eu recebo essa salvação que me liberta desse espírito de condenação, dessas vozes condenatórias que falavam ao meu ouvido que eu estou perdido e condenado. Eu estou voltando, Senhor. O Senhor me fala de pessoas que foram rejeitadas na igreja. Você foi rejeitado, você viu olhares, você percebeu comentários, mas Jesus está dizendo para você: eu não te rejeitei. Volta, porque eu estou te chamando de volta. Eu tenho a minha misericórdia, eu tenho o meu perdão, eu tenho a minha salvação para você, eu tenho a vida nova para você. Eu não retirei de você a minha misericórdia, o meu amor. Continue orando, vai orando diante da face misericordiosa do Pai. Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Se te faltar as palavras, vai orando no Espírito. Que toda enfermidade agora, toda doença seja curada, porque pelas chagas de Jesus nós somos curados. O câncer, a leucemia, as doenças degenerativas, que toda doença seja curada, porque a palavra diz: Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que estava sobre nós caiu sobre Ele, e por suas chagas nós somos curados. Pelas chagas da sua cabeça, toda doença mental, todo desequilíbrio seja curado, Senhor. Pelas chagas da sua cabeça, todo pensamento pornográfico, malicioso, seja curado, Senhor. Pelas chagas da sua cabeça, toda ideologia que tem nos afastado do Senhor, seja liberta nessa hora. Vai orando no Espírito. Cura, Senhor, os problemas na coluna, os problemas no coração, nos intestinos, no estômago, no fígado, no pâncreas, no baço, nos pulmões. Cura, Senhor Deus, os problemas do útero, dos ovários, das trompas. Cura a esterilidade. Cura, Senhor Deus, cura todo tipo de enfermidade, porque por suas chagas nós somos curados. Liberta de toda opressão, vexação, contaminação, pela força do seu sangue, porque por suas chagas nós somos curados, Senhor. Por suas chagas nós somos redimidos, Senhor. Pelo seu sangue a redenção para nós. O Senhor é o rosto misericordioso do Pai, e o Pai tem o melhor para os seus filhos, e o melhor é o Senhor, é a sua cruz, é a salvação, e eu me aposso dessa salvação, eu me aposso dessa salvação, eu tomo posse dessa salvação, eu tomo posse de que eu sou salvo por Ti, Senhor.
E tudo aquilo que era condenação, tudo aquilo que era peso de pecado, tudo aquilo que estava determinado sobre a minha vida, a única coisa que está determinada para a minha vida, que é o meu destino, é a salvação. Porque a sua cruz é salvação eterna. E eu quero, Senhor, eu quero essa salvação. Ergue os seus braços na direção dele e diz: eu quero essa salvação. Eu quero essa salvação. Senhor, onde existe em nós Eu quero, Senhor, realidades que não contribuem para a salvação, que não contribui para a salvação. eu agora, ao contemplar a sua face misericordiosa, eu estou pedindo por libertação, Estou pedindo por salvação, porque por sua chaga, Senhor, eu sou curado, Jesus. Por sua chaga, Senhor, eu sou purificado. Eu sou purificado. E pela sua cruz, Senhor, eu sou salvo. Eu sou salvo. Ergue os seus braços e diga para ele: exerce o poder da sua cruz na minha vida. Fala para ele agora: eu quero experimentar o poder da sua cruz, Jesus, na minha vida. Paulo já disse: a sua cruz é poder de Deus. Manifeste esse poder de salvação, de libertação, de cura, de restauração, de salvação de matrimônios, de salvação da juventude, de crianças alcançadas. Que todos nós experimentemos, ó Deus, os frutos da sua paixão, os frutos da sua redenção. Que nós experimentemos ao meditar a sua paixão. Nessa hora de oração, nós experimentemos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu acredito, Senhor. Eu acredito, Senhor. Foi por mim. Foi por mim que o Senhor morreu. 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 Diga para Jesus agora, aí de onde você está, que a partir de hoje você quer ser a alegria do coração dele. Fala para ele. Há mais alegria por um pecador que se converte do que por 99 justos. Diga para Jesus agora que você quer que essa alegria aconteça lá no céu, por causa da sua decisão. Diga para ele: olha eu aqui, Jesus, levanta o braço. Eu quero ser o motivo da sua alegria diante de tanta tristeza, diante de tanto pecado. Eu aceito ser instrumento de alegria no céu, com a minha conversão e com a minha entrega a Ti. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir, aplauda para valer essa salvação. Desfigurado estava lá, o meu crime o esmagou, maltratado resignou-se e não abriu a boca, não abriu a boca. O Senhor se deu por mim. O Senhor se deu por nós. Se humilhou por amor, meu Jesus. Olhe para o crucificado. Toda boca te proclame, toda língua te exalte, todo lábio te bendiga, és Senhor.